Bom, a articulação política em Minas Gerais vai passar por mudanças a partir de hoje, após a saída do secretário de Estado de Governo, Igor Eto. Informação que foi dada em primeira mão, com exclusividade ontem, pelo Lucas Ragazzi, que está conosco aqui na conversa de redação. Lucas Ragazzi, nem o meio político ali, por exemplo, dentro da Assembleia Legislativa, estava sabendo desta saída, e você antecipou aqui na Itatiaia ontem. Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Foi uma apuração em conjunto da editoria Nosso Squad de Política ontem à tarde. Eu assinei a matéria com o Pedro Augusto Figueiredo, repórter de política, e desde cedo, ontem cedo pela manhã, a gente recebeu informações de que o secretário Igor Eto estava balançando para cair depois de muita pressão interna, muitas divergências dentro do governo e fora também, existiam algumas questões, e surpreendeu todo mundo mesmo, todo mundo político, essa saída do secretário de governo Igor Eto, que é o secretário responsável pela articulação política ali com as instituições, com a Assembleia Legislativa, e o que mais surpreende é que era num momento positivo, talvez o momento mais positivo da relação entre o governo Zema e a Assembleia desde o início do mandato do Zema lá em 2019. Na segunda-feira, por exemplo, deputados, segunda-feira não é um dia normal para os deputados votarem projetos, normalmente é de terça a quinta, e na segunda-feira os deputados ficaram de 10 da manhã até 10 da noite votando o projeto de interesse do governo após uma articulação do Igor Eto. E essa saída ontem pegou de surpresa a Assembleia inteira, inclusive o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, que tem se mostrado nessa gestão desde fevereiro, desde que assumiu a presidência da Assembleia, tem conduzido os trabalhos do Legislativo de uma maneira, uma palavra que eu ouvi com uma pessoa, maneira parceira do governo de Minas. É diferente dos últimos anos da relação Assembleia e governo de Minas. E até agora, até às 8h30 da manhã desta quarta-feira, nem o governador, nem o vice-governador, nem nenhum outro secretário de Estado ligou para o presidente da Assembleia comunicando tanto a saída do Igor Eto, que já é definitiva, quanto para ter alguma conversa sobre a sucessão. Quem que será o novo chefe da articulação política de Minas Gerais? E nos corredores falam que o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, ficou sabendo da informação pela Itatiaia. Exatamente. Ontem à noite teve uma festa de aniversário de um deputado estadual, vários deputados estavam lá, e o comentário também era, todo mundo surpreso, da Itatiaia ter informado os próprios parlamentares e o próprio presidente da Assembleia sobre essa mudança na Secretaria de Governo. O que motivou essa saída do Igor Eto da Secretaria de Governo? Qual a razão para essa demissão? Ainda está tudo muito difícil de entender, o próprio governo não fala oficialmente uma razão específica, está uma coisa meio esquisita, há muita turbulência interna. Houve, na segunda-feira à noite, uma conversa do governador com o secretário de governo, Igor Eto, o então secretário, em que o governador cita uma possibilidade do Igor Eto deixar a Secretaria de Governo em cerca de um mês e qual cargo que ele aceitaria dentro do governo, sem ser a Secretaria de Governo. O Igor Eto, ele rechaçou essa possibilidade, disse então que ele sairia na hora, e já havia uma pressão muito grande em cima dele, do Igor Eto, para o avanço ali de projetos de privatizações, né? A gente tem aí o projeto de privatização da Codemig, da Codenge e da Copasa, que estão travados um pouco ali para entrarem em pauta na Assembleia, e existia uma insatisfação, uma certa rivalidade interna dentro do governo sobre quem tocaria mais nessa questão de articulação política. O próprio vice-governador Matheus Simões, que já ocupou esse cargo em anos anteriores, o cargo de articulação com os deputados, houve ali também uma certa inconsistência, houve um certo conflito interno nessa questão toda. Isso tudo desabou ontem na demissão do secretário de governo, Igor Eto. Está mostrando, Eustáquio, Eduardo e Ricardo, um pouco ainda de ingerência na questão política, uma certa inexperiência na questão política, porque no momento em que a Assembleia e o governo se entendem, há uma mudança, há uma nova crise aberta com essa saída do Igor Eto. E mais, quem vai substituir? Esse é um temor que começa desde ontem na Assembleia, porque os nomes cotados até o momento são nomes que a Assembleia Legislativa rechaçam. O secretário de Casa Civil, Marcelo Aro, está em viagem oficial a Portugal. Não é um nome que agrada a Assembleia, inclusive a própria especulação que ele possa assumir já gera certo
temor, já gera certa preocupação em deputados estaduais. Tem o assessor do vice-governador, o subsecretário Lucas Gonzalez, que é um nome do Partido Novo, também é um nome que não agrada a Assembleia, gera certa preocupação. Então, a gente vai ter dias agitados até a escolha desse novo nome, porque o mundo político espera que seja alguém também mais experiente nessa relação legislativo e executivo, Eustáquio. Ô Lucas, mas não é mais desentendimento interno do que na relação com a Assembleia, não? Porque a relação, como você destacou no início, está infinitamente melhor do que era com o ex-presidente Agostinho Patroci. Sem dúvida, é um problema interno no governo. Dentro do governo, entre as várias partes do governo sobre essa questão de articulação política, desentendimentos sobre o que deveria ir para a pauta ou não, o que deveria ser discutido com prioridade ou não. Senhor Lucas, no fundo, tem gente com pressa de privatizar. Exatamente. Passa muito por aí, Eduardo. Passa muito por aí. E no entendimento dessas pessoas de dentro do governo, de alguma ala do governo, também esses projetos de privatização não estavam ali na velocidade que deveriam. Eduardo, mais algum ponto em relação a esse assunto? Para dizer que o Lucas participava ontem do Rádio Vivo e 10h30 da manhã ele tinha informação. Só que ele precisava de bater, ele é bem informado. E pedi a ele que, como nós temos variados ouvintes e tipos de entendimento, que ele citou no neologismo aí, o squad de política da Itatiaia. Eu falei, o que é isso aí? O que é? Squad de política é o time de política da Itatiaia. Juntando o nosso jornalismo do rádio com o digital. Fazemos um time de política integrado, interagindo o dia inteiro com as informações, com as notícias e os bastidores. Congratulations for squad. Tem um ponto também interessante do nosso ouvinte ficar atento também. A sucessão do governador Zema em 2026. Passa muito por aí também. O vice-governador Matheus Simões tem interesse. Mas a eleição não foi outubro agora? Outubro agora. A articulação nunca para. A turma só pensa político diferente do nosso. A turma só pensa nisso. Eu achei que a eleição ano que vem era de prefeito. E essas divergências internas, essas crises internas, principalmente muito voltadas na relação Igor Eto e Matheus Simões, acabaram também gerando essa saída. O Matheus tem uma intenção, ele já falou abertamente para interlocutores, e pode pintar aí também como candidato à sucessão do governador Romeu Zema pelo Partido Novo. Então passa por aí também. Rita Mundim, algum comentário a respeito desse assunto? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. O comentário aqui, eu como mineira, aqui olhando o que está acontecendo, primeiro, a importância do cargo. E o Igor Eto era um dos homens mais próximos, de confiança, é claro, pelo cargo que ele ocupava ali nessa interlocução com a Assembleia. Segundo, porque na hora que estava bom, ele era bom. Na hora que começou a dar certo, ele não serviu mais. Então eu acho que nós vamos desvendar esse mistério na hora que a gente souber o nome de quem será o indicado para substituí-lo. Aí nós poderemos entender se o lance passa com força pela privatização ou com força pela próxima eleição. Ricardo Kertzmann? Estou perfeitamente satisfeito com a aula do nosso Lucas. Já foi contemplado? Para lá de contemplado. Bom, olha só,